Você já parou para imaginar que a nossa vida cristã vai além simplesmente de nos convertermos, irmos e frequentarmos a igreja? Porque nós precisamos entender que Deus tem um chamado, Deus tem um ministério para nós, Deus tem um propósito para mim e para você. E nossa vida cristã vai além disso. Falar sobre chamado, sobre ministério, sobre propósito é um assunto que há muito tempo, eu gosto de falar. Eu gosto de ensinar sobre isso. Sempre quando eu tenho uma oportunidade que o Espírito Santo de Deus me conduz para isso, eu sempre estou ensinando para a igreja, ensinando para pessoas a respeito do seu chamado específico, a respeito do seu ministério dentro do corpo de Cristo e a respeito do seu chamado pessoal, do seu propósito particular. Porque eu e você, como cristãos, a nossa vida não pode ser uma vida rasa, uma vida superficial na igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Veja, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, existe um propósito de Deus, existe um chamado de Deus para atuar dentro do ministério. Se você não sabe, a palavra ministério significa trabalho. Então, é tudo aquilo que eu exerço dentro do corpo de Cristo. Isso é o meu ministério. O meu chamado é aquilo que Deus me vocaciona para isso, né? É aquilo que Deus me trouxe a exercer no seu reino de Deus. E o propósito é a minha carreira de vida, né? É aquilo que Deus já escreveu a meu respeito desde a fundação do mundo. Então, primeiramente, Deus tem um propósito para mim. Deus me chama e me vocaciona para isso. E eu agora vou atuar, que é o meu ministério no corpo de Cristo. Então, eu preciso entender que, como cristão, eu preciso exercer o meu ministério. Eu preciso estar vocacionado dentro do meu chamado, porque houve um propósito de Deus para mim. Entendendo isso, eu preciso saber que a morte do meu chamado, infelizmente, vai resultar em projetos no reino de Deus, que através de mim não vão ser executados, né? Deus me chamou para isso. Deus quer que eu execute isso. Deus conta comigo para que eu finalize o meu propósito, o meu chamado. Imagine só, vidas que deveriam ser transformadas pela minha obediência. E infelizmente eu não obedeci. Então, pensa comigo, aonde você trabalha, aonde você estuda, os seus vizinhos, a sua cidade, o seu país, poderiam ser transformados de forma intensa, completa, por causa da sua obediência, por causa que você entendeu o seu chamado e o seu propósito. Quantas pessoas seriam abençoadas se você fosse obediente ao seu chamado? Quantas pessoas seriam transformadas se você fosse obediente ao seu chamado? Ao contrário disso, quantas pessoas têm sido prejudicadas, não têm sido abençoadas, não têm chegado ao entendimento, porque eu ou você não estamos obedecendo ao nosso chamado, ao nosso propósito. A morte do meu chamado é a morte, aspas, de muitos projetos que Deus tinha para exercer no local onde nós estamos inseridos. Na igreja onde nós congregamos, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa escola. Então eu preciso despertar esse chamado que há dentro de mim. Entender o meu propósito em Deus e começar a atuar de forma intensa no ministério que Deus me tem concedido. Porque a morte do meu chamado, infelizmente, é bênção que não tem sido derramado na minha cidade, no local onde eu estou. Mas a obediência ao meu chamado, pode ter certeza, é vida sendo gerado aonde eu estiver. Então pense nisso, que você seja despertado a entender o seu propósito, a avivar dentro de você o seu chamado e a começar a exercer de forma intensa o seu ministério. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Não esquece, se você gostou desse vídeo, de você deixar o seu comentário, deixa seu like e compartilha para as pessoas que você ama esse vídeo, para que elas também assim sejam despertadas em nome de Jesus. Deus abençoe de forma grandiosa.